Agora, com uma boa parte da reforma pronta, começa uma outra fase que está demorando muito mais do que eu esperava: colocar as coisas de volta nele. Especialmente porque estamos doando e jogando fora muitas das coisas que a gente carregava à toa. Tinha um cara, que comentava, acho que quase todo vídeo pra pintar a retranca. Tá aí, cara, agora tá pintado. Você tinha razão, mas é que era difícil achar um lugar pra pintar, cara. Olha lá. Que massa, cara. O convés está pintado, mas ainda faltam alguns detalhes. A retranca agora está ok também, mas ainda tem alguns pontos pra gente pintar. No último episódio eu mostrei a transformação que aconteceu aqui com o Doghouse novo. Mas tem uma série de coisas ainda para entrarem no novo balanço. Principalmente no interior. Com a finalização da pia da cozinha, que eu já tinha começado. Mas não só, alguns detalhes na entrada também, que não foram pintados junto com o convés. Essa pia foi feita em 1988 com um conceito antigo, de quando se usava os barcos só nos finais de semana. Era uma peça de fórmica e madeira. Entre um uso e outro, dava tempo da água infiltrar e secar, mas usando todos os dias, isso não acontece nunca, e estraga a madeira embaixo. Então, um tempo atrás, eu cobri com uma massa epóxi, selei e acabei com o problema. Mas nunca tive o tempo de finalizar ela, deixar ela lisinha e bonita. Agora estamos passando uma massa de acabamento e depois gel para acabar com isso. 74 dias depois de subir o balanço, parece realmente que é um outro barco. É certo que isso levanta a questão se vale a pena fazer uma reforma dessa em um barco antigo, ou se é melhor usar o dinheiro para comprar um mais novo. Hoje vamos pintar a entrada da gaiota, que estava protegida quando pintamos o convés. É uma parte que a gente toca muito, então vai ser com gel coat. Vai ser interessante ver esse processo também, que tem um resultado muito mais duradouro, óbvio, já que o gel coat é tipo de uma resina mais grossa, mas também é bem mais trabalhoso. Mas deram agora uma camada sem parafina, o gel, e aí agora vem outra com. Por isso dá tanto trabalho fazer um barco inteiro, né? Tem que lixar depois. Mesmo quando faz um barco novo, é esse mesmo processo. Ah, não, vai no molde, é diferente. É, também. E aí chama de repintura. Mas porque quando faz um barco novo, pode ir no molde já isso aí, não pode? Já vai na... É a primeira camada antes da laminação. Sim. Aí já sai lisinho. Já sai com gel de forma já. Aí não precisa lixar. Não. Ele já sai com brilho. Aí tem cera, às vezes tem álcool esmaltante, aí depende do processo que faz. Por isso, então, não, de repente, nem é o material, é o trabalho que é muito mais caro de gel. Muito mais caro, material e mão de obra também. Diferente da tinta PU, que já sai brilhante, precisa passar por várias lixas e polimento para ficar com brilho. Só por causa disso já é mais complicado. Só que em barcos mais antigos como o meu, que já foram pintados com PU, tem que tirar toda a tinta anterior também, até chegar no gel antigo, que é outra missão braba. Tudo são escolhas na vida. Poderia ter optado por gel coat em tudo, mas eu ia ter que tirar dinheiro de outros lugares na minha reforma. Não achei que valia a pena, dentro dos recursos que eu tinha. Poder trocar também os estaiamentos parecia mais importante na questão da segurança, por exemplo. Algo que eu já estou me mexendo para fazer. Depois de uma massa corrida na pia, vem agora o gel coat. Só que agora com pigmento preto. Eu nem acredito que a saga dessa pia finalmente vai acabar. Faz pelo menos 2 anos que eu estou para terminar isso aí. E nem é que eu não goste ou não pudesse fazer, eu poderia. Não tão bem quanto o Fabrício, claro. Mas é que produzir um canal no YouTube que você viva dele dá trabalho, bastante trabalho. Mesmo que muitos de vocês não acreditem. Edita um vídeo de meia hora aí pra você ver. E por isso mesmo eu queria agradecer muito a todos que apoiam a gente lá no Apoia-se. São vocês que mantêm esse canal há mais de uma década. Muito obrigado. Se você quiser ser apoiador também, me encontrar daqui a pouco lá no grupo do WhatsApp. O QR Code tá aí para escanear com o celular e tem o link na descrição também. Enquanto isso, chega outra equipe. Só assistente aqui.
Ficou legal coladinho com o doghouse aí, que deu um acabamento bom, né, cara? Pra não ficar distante, né? Ela tem um botãozinho de pressão que vão botar aqui amanhã, ó, que trava aqui por causa do vento. E se não quiser, é só tirar, fica o vento direto. Ele corre aqui, ó, mas isso aqui fica preso aqui, colado e aparafusado. Bem bonito, ó. Será que esse é o santo grau de um barco sem goteiras? Será? A gente vai saber com o tempo. Esse é o pessoal da Vinx Capotaria. Olha o que tá pra acontecer, cara. Deixa eu ver se não tem que fechar nada aqui. Super seguro, super tranquilo, nada pode dar errado. Duas crianças brincando com fogo, 3. Bom que tem um profissional que já fez muito isso, já tá acostumado, né, cara? Então não tem perigo. Botou fogo! Agora tem a... Mas é fumaça normal, sabe? Não, aí tá sem oxigênio ainda. Aí tem sistema anti-incêndio e começa a cair água aí. Porque eu não... Olha o que é isso pra acender, cara. Pô, eu gostei desse lance de acender aí, cara. Pois tinha. Ah, agora sim, cara. Caraca, agora foi uma chama. Criança que brinca com fogo. Mas é mágico, não é? Tem algo hipnótico no fogo. Vou fazer um tubinho fino. Já conseguimos atrair mais gente pra assistir. A notícia correu. E igual mariposas na volta de uma lâmpada, fomos atraídos pelo fogo do Daniel. O que é muito legal mesmo. É uma arte bem bacana para aprender. Somos todos bichos guiados por luzes. E às vezes, a luz que a gente precisa é uma vela na varanda, e não de um mega holofote. Bem perto do holofote tem muito do que a mariposa quer, luz. Mas queima e mata ela também. Vou deixar essa metáfora de oráculo para você pensar no que significa isso na sua vida. Fazendo progressos aí, amor. Não sei. São muitas informações ao mesmo tempo. Isso rola uma ansiedade no coração. Eu não tenho coordenação. Eu cheguei à conclusão que eu não tenho coordenação. Já aprende, ué. Não. Cara, eu acho que você devia fazer, ó, toda quarta-feira, tipo, oficina de derreter vidro na... É ótimo, pô, adoraria. Não é à toa que o oráculo de Delos ficou uns 1000 anos funcionando. Uma frase pela metade que você completa com as lacunas que tem na sua mente, às vezes são muito melhores do que uma verdade pronta. Já a minha pintura eu prefiro pronta. E tá na hora dos retoques do gel coat que a gente colocou no outro dia. Pô, já tá ficando com um brilho legal, cara. Já é aquele lixo aí. 600, ó. Vai até 1.200, é isso? 2.000. Só 2.000. Lixar é se livrar de pequenos pedaços que estão ali mais pra atrapalhar do que pra ajudar. Ao pé da letra dá pra dizer que é jogar tinta e madeira fora. Só que é necessário, é melhor. A vida tá cheia de exemplos assim. O seu Romeu está arrumando a parte da marcenaria do balanço que mais me incomodava. Uma madeira embaixo da porta do banheiro que estava apodrecendo. Aí cai muita água todos os dias e precisa de um isolamento muito bom. E a pia? O que você me disse? Tá aqui lixar pra ver como vai ficar. Lixar aqui pra ver. Começar a lixar ela aqui. A maior parte curou, né? É, Tá sentindo aí? Eu não sei se agora com esse calor aí não deu uma melhorada aí. ainda tá. A pia vai ganhando forma aos poucos. Esse aí era um negócio que tava quase, mas não ia nunca. Edição com pintura ao mesmo tempo, falando aqui, ó. Eu não vou dizer que foi das tardes mais fáceis de se concentrar na vida, mas as duas coisas rolaram. E esse aí, ele fica melhor do que aquele elétrico ou não? É a mesma coisa, porque aquele lá cai muito grosso. E esse é mais fino um pouco.
Mas esse aqui cai mais fino. E aqui é coisa de retoque. É, só uma partezinha, né? É só uma partezinha. Cara, levei uma retrancada na cabeça agora, fogo. Saí ali, dei uma paulada, acho que é a maior que eu já dei na retranca, assim. E pra quem acha que a cerveja não salva, ó, ela salva. Hoje foi um dia que a gente mexeu com a pia, eu descobri, né, que a pia tava boa pra lixar já. E aí a gente conseguiu o quadrímel aqui, a Ana montou o que faltava aqui na pia e que tava meio grosseiro assim, agora tá lixando para fazer acabamento fino, e a gente tá também tirando agora a torneira do banheiro que tá fogo, cara. Tem que enferrujou ali, botar uma nova na outra posição, porque vai mudar a pia do banheiro também. Aqui vai nascer um galo, com certeza, em breve. Eu sinto que a reforma tá acabando, e eu vendo o Vero lixar coisas aqui no barco, eu noto que também quero lixar um certo verniz que eu adquiri durante a reforma. Às vezes é difícil ter a energia que você precisa ter para fazer as coisas, para fazer elas acontecerem, e ao mesmo tempo não perder o sorriso. Muitas vezes eu consigo, mas no meio dessa reforma eu fraquejei. Mais umas lixadas e eu vou estar com o sorriso brilhando de novo. Galera, veio instalar aqui o Bimini, cara. Toque demais. A nova era aqui no banheiro. Eu sempre fui meio refratário à ideia do Bimini, achando que a placa solar já era suficiente. Mas o Duda me convenceu de que seria legal. Eu tô bem empolgado. O cockpit sempre foi um dos pontos fracos do balanço. Quer dizer, depende. Para uma regata é maravilhoso, mas para o mar aberto era meio desprotegido. Acho que com o doghouse rígido e a capotaria agora vai melhorar bastante. Capotarias podem ser bastante duráveis também. Eu dei um pouco de azar com o meu doghouse antigo, mas o do Kleber, do Maris, que foi feito pela Vinx também, tá super bem, já tem 6 anos. Acho que eu vou ficar um bom tempo sem me preocupar com isso também. Talvez assim a gente use mais esse espaço, especialmente agora que o clima é mais quente nessa região. Ainda vai uma ligação dele com o doghouse e um fechamento lateral. Partes que a gente pode botar ou tirar quando quiser. A ligação vai ser presa por esse trilho, zíper e velcro. Depois de terminar aqui, eles vão fazer o molde das outras partes. A capotaria tem que ser bem justa e esticada para não juntar água. E também para não ficar batendo com o vento. É bem mais alta costura do que prêt-à-porter. Lotus, tá bonito aí? Tá legal pra caralho. Nossa, imagina quando fechar aqui, ó, proteção incrível. Vai ficar demais. Só isso aqui já é um negócio legal. Dá pra dizer que essa já é uma das partes mais legais da reforma. Essa mesa que a gente mais ficava olhando era que, pô, tava tudo bonito na volta, mas a gente olhava pra mesa e tava feio. Alguns detalhes foram escapando. Essa mesa foi ficando. Acabou sendo invernizada só no final. Cara, uma das coisas que sempre me preocupa no cockpit balance é que é pouco protegido, né? E aí agora tá bem melhor, né? Começa com o doghouse, claro, mas também capotaria que já tá aqui o Bimini, mas em outras partes, né? Vai ser muito legal. Já foi um. Pô, esse é o rebite normal desse, assim, ou é mais forte, mais grosso? É de inox. Ah, é rebite de inox, por isso que precisa dessa rebitadora aí. Não é de alumínio. Não. E tem que ser dessa aí, que se você botar outro bit pequeno, ele quebra. Olha, Claro. Não, e alumínio com inox não é uma boa. Não. Tá bem melhor. Eu acho que ficou forte. Daí que é bom. Foi. Um abraço. Agora esse piscar. Bom, a primeira parte da capotaria tá aí. Esse é o molde da ligação que vai fechar tudo, mas infelizmente não vai dar para usar quando a gente estiver velejando. Eu meio que amarelei de levar a retranca para cima do doghouse,
Porque para fazer bem feito, robusto, para encarar viagens longas, eu acho que eu precisava ancorar o doghouse de uma forma diferente. O que é ser um bom comandante de um barco? Um bom capitão? Eu enxergo isso como algo tão multidisciplinar e dependendo tanto do objetivo que é difícil responder. Os mais regateiros vão dizer que é aquele que trima melhor as velas, que ganha mais regatas. O mais cruzeirista vai dizer que foi aquele que foi mais longe, que realizou uma aventura incrível. Depende do seu objetivo, mas qualquer um que seja o ponto que você quer chegar, há habilidades que eu acho que qualquer navegador experiente concordaria que são importantes. A segurança, obviamente, é uma. Ter o foco no que realmente é importante. E tem algo que às vezes é meio esquecido, que é saber se adaptar, ter controle financeiro e ser inteligente com os recursos que se tem. Não interessa se são recursos bilionários ou bem poucos. Saber fazer o que você tem agir ao seu favor. Porque assim como no mar, uma rota errada traçada lá no início pode te colocar no lado errado de um ciclone muitos dias depois. A vida financeira é cheia dessas pegadinhas. Você sabe disso. E qual a solução? Não tem uma só. Nunca se sabe o que a vida vai te jogar. É preciso entender, estudar, saber o suficiente para poder imaginar vários cenários diferentes e traçar uma rota que chegue em um ponto bom em qualquer um desses futuros imagináveis e possíveis. Eu fiz um curso que eu gostaria muito de ter feito antes de ir para o mar e que poderia ter feito a minha transição bem mais fácil. O curso é o da UVP, que são 8 semanas que vão muito além de explicar o que é cada tipo de investimento e por que cada um deles é melhor em cada situação. Ele te ensina como se organizar, ter controle, aproveitar melhores oportunidades que podem ajudar a você alcançar o que você quer. Além do curso, você ganha 1 ano para acessar vários conteúdos extras e ferramentas que vão te ajudar pra caramba. E o mais legal é que se você não gostar por algum motivo, não tem problema, eles te devolvem todo o dinheiro mesmo depois das 8 semanas do curso. Então, não tem muito como sair perdendo nessa, né? E para fazer é só acessar, escaneando esse QR Code que aparece aqui na tela ou usando o link que está lá na descrição. A UVP foi eleita no passado a melhor consultoria de investimentos do Brasil pelo BTG Pactual. Então eu acho que vale bastante a pena. Durante alguns dias aqui no Pier de Serviço, rolou um encontro de titãs. Saiu da cama, Marisca. Ela não viu ainda. Você tá chovendo, vai molhar aí na mesa? Meu lindo! Do lado da Marisca não foi a mais tranquila das experiências. De início foi encarado mais como uma invasão do que uma visita. Ô, brava, Marisca. Calma, é amigo. Não vai roubar comida, não vai nada. É um bom moço. Para de chover, né? É tranquilo. Na verdade era uma gatinha, a Nami do Michel, da Maria e do Tristan, a família do barco do lado. Olá! Houve uma preocupação geral de que esse encontro não ia dar muito certo, então mantemos elas isoladas por agora. Vou aqui, ó, aproveitar para ver na lavaderia aqui a peça pro motor que faltava. Agora, daqui a pouco o balanço não só vai estar bonitinho, mas vai estar com o motor funcionando também, vou abrir. Cara, olha só, mandaram uma carta para mim aqui dentro da embalagem. Em nome de toda a equipe, temos a satisfação de enviar esse componente e reconhecimento da parceria sólida, confiável, construída com a Nautmar. Esse gesto simboliza não apenas a continuidade do trabalho conjunto, mas também a nossa gratidão pelo seu carinho conosco. Com essa colaboração, siga rendendo bons frutos e continuaremos desenvolvendo o mar com segurança, serenidade e confiança. Pô, que legal, cara. Pô, fiquei tocado. Obrigado. Chegou a peça que eu tava precisando naquele episódio do Service Sincerão, que é a saída, aqui o cotovelo de saída da descarga. A Nautmar mandou, que é sempre parceira do Hashtag Sal e sempre manda tudo que eu preciso aqui para fazer as revisões. E, pô, atendimento bom pra caramba, chegou super rápido, qualquer lugar do Brasil. E aí, vamos abrir. Veio a... a junta, né, que é precisa para colocar aqui. A junta meio metálica, assim, né, mais pesada. Final a descarga, né, aqui passa bastante temperatura alta e tal. E chegou o cotovelo, cara. Chegou!
Exatamente isso. Deixa eu ver, cabe certinho aqui. Agora é instalar a bagaça. Vamos lá. Tem que tirar o embuchamento aqui que tem no meu, né? Porque a descarga é um pouquinho maior do que a saída. Então vou tirar lá do anterior. Tava horrível. Agora vai rolar. Cara, olha só o estado do anterior, hein? Ela não tava ruim. Isso aqui enferrujou agora esses dias aqui fora, mas tava completamente obstruída. É difícil ver aqui. Deixa eu ver se outro lado. Aqui eu botei. Nossa. Olha lá. Tinha só um furinho, assim, cara. Tá completamente... E eu abri um pouco esse furinho. Agora eu preciso pegar isso aqui, ó. Vamos só usar um soprador térmico para tirar isso aí. O soprador térmico é uma coisa que, se você tiver energia suficiente, é muito bom ter no barco. Eu comprei um pequeno de 300 watts. Para tirar essas mangueiras, etc., é mais do que o suficiente. E rola bem a bateria. Depois foi só colocar na peça nova. Pronto, agora eu tenho ela já aqui com o embuchamento. Show, novinha. Ah, coisa boa, cara. E aí agora é só botar aqui com essa junta aqui, ó. Vou abrir com cuidado, né? Sei lá. Imagina assim, essa é difícil rasgar, né? De meio metálica assim, mas imaginou? Então... Rasguei! Não, mentira. Tá aqui, acho que ela não tem lado pelo jeito. Os dois lados são iguais. Parece simétrico, né? Vamos ver. Esse meu canivete, cara, meu companheiro de muita coisa. Ele é uma ferramenta assim que sempre tem uma que faz melhor que ele, aquilo que você tá querendo fazer, mas ela faz todas e bem. Aqui, ó. Então, acho que bateu bem simétrico aqui. Eu vou dar uma chocada direitinho. Então vamos instalar aqui. Uma limpada e tal, e colocar a peça que vai ficar aí mais vários anos. Eu acho que uma das coisas que fez isso acontecer foi o fato de eu usar muito o motor para aquecer a água do banho ou às vezes carregar as baterias. Sem pelo menos dar uma acelerada perto da potência máxima no final para descarbonizar. Não foi fácil fazer essa mangueira entrar aí. Era borracha com borracha. Então, passei um pouco de óleo lubrificante para facilitar. E aí sim, aí deu certo. Depois disso era só uma abraçadeira. Alguns dias depois eu tive que sair para cumprir uma quest diferente, fora do clube. Fui levar o atuador do meu piloto automático para fazer uma reforma. Faz tempo que ele pedia, apesar de estar funcionando perfeitamente. Mas o eixo tinha uma corrosão por onde vazava óleo e havia outros sinais de corrosão na bomba também. Então era legal fazer uma reforma. Amiguinha, tá tudo bem? Eu só venho fazer uma visita. Não vai roubar seu lugar, nada. Não vai pegar comida, nada. Eu só venho conhecer. Se quiser, você pode ir lá também no outro barco conhecer. Tá bom? Tá tudo bem. Tudo tranquilo. A Marisca começou a aceitar mais a ideia. Era o dia de colocar o novo quadrante no lugar. Foi muito bom ter comprado um idêntico, porque assim eu tenho certeza que vai encaixar tudo perfeitamente. Ele veio com a peça já para usinar, para botar o piloto automático, ó. Mas que no caso ali eu já tinha pronto. De inox, tá tudo beleza. É mesmo. Aí fica esse aqui. Pô, dá para botar um segundo piloto aqui, ó. Eu tenho muita vontade de ter no futuro 2 pilotos instalados. Se um der problema, já uso o outro e pronto. Vai começar agora a yoga ao contrário. Aquela que você faz e sai com a coluna mais destruída do que quando começou. Tá alinhado o lado certo, o piloto aí? Tá. E o sensorzinho também, mais ou menos, junto aí, né? É aqui embaixo, né? Tá. Eu digo na base onde ele fica aí, tá? E peguei assim. Dá agora uma sensação muito melhor de saber que tudo aí no leme foi checado. Era uma das lacunas que eu tinha no balanço. O motor já tá funcionando, com isso aí eu já tenho oficialmente um barco. É. Agora eu vou montar as velas, vou ter um veleiro de novo. Sim. Na prática, usar a cana de leme de fortuna não é nada tranquilo ou confortável. Ela é para trás e tal.
Não dava vontade de sair com o barco, ainda mais com tudo para instalar, né? Sem falar que eu tava com a cabeça em outras coisas, em arrumar o barco, eu não conseguia pensar. É uma área bem ruim de acesso essa, mas não é impossível. Dá bem para mexer em tudo. Até que o balanço tem um bom acesso de manutenção para quase tudo. Não dá para reclamar. Tem coisa bem pior por aí. Ó, minha irmã tava lá reclamando que ela tá lixando a parede do banheiro e que a posição é ingrata. Imagina fazer manutenção num veleiro, ó. Aqui é o Adriano filmando. O Fabrício que tá dentro daquele buraco. Não, mas ele não entrou por esse buraco aqui. Mas Ele entrou pelo o cara é magro, mas não tanto. Olha que lugar gostoso. Pô, foi injusto até, né? Minha posição tava bem mais confortável. Mas foi fácil, isso não demorou muito tempo. Foi bem tranquilo colocar. Pô, massa que aqui tem uma furadeira de bancada e eu tava fazendo aqui um lance que vai me ajudar bastante. Para prender o GPS também, ó, lá dentro do barco. Isso aqui vem com o piloto automático, fica aqui, ó, e o GPS fica aqui. E aí... O GPS ficava lá na roda de leme, né, o chat plotter, e o que, pô, nas entradas de barra é útil, é assim. Mas na maior parte do tempo, 99% das minhas velegadas são em mar aberto, eu não consigo olhar direito, né? Tipo, tem que ir lá atrás, né? Eu geralmente navego ali próximo à gaiuta. Então isso vai ser bacana. Ter uma furadeira de bancada assim disponível é muito bom, cara. Porque furar inox não é fácil. Agora uma coisa que a Ana pedia faz tempo. Sonho da Ana Lívia, essa pia aí. Aqui que vai rolar a bagunça, ó. E essa aí é a mais grosseira, depois vai acabamento, né? Agora é o acabamento agora. Ó, amor, dá uma olhada aí que você quer pra ver que aí agora é o grosso, é isso aí, ó. Se tiver alguma coisa ponteirada e grosso, é isso aí. Tem uma visão do que... Do que vai ser? Cor escolhida, é hora de pintar. Lá vem a tinta verde, Ana Lívia. O fundo da nossa pia era como de uma casa, plano. Só que o barco nunca fica perfeitamente plano. Às vezes tá mais para um lado, às vezes para o outro. E a água e parte da sujeira não escorrem direto para o ralo. Ficam lá no canto às vezes. Então fizemos uma alteração para que ela sempre tivesse um caimento para o meio. Assim, nada para por ali. Olá! Pô, ficou legal pra caramba, meu. Ó o brilho. Não tem chance lá. Às vezes, certas coisas nos atraem e ainda não temos certeza se são boas ou se são ruins. Temos medo. Olhamos da janela com insegurança. Mas, de repente, faltava só conhecer melhor, olhar na cara do problema, até que ele se torne uma oportunidade. No caso da Marisca vencer o medo, deu a ela uma amiga que nunca teve. Uma vitória imensa. Nesse caso, é fácil e óbvio pra gente olhar aqui, mas e na minha vida? Na sua? O que olhamos com medo e talvez a gente deixe passar e nunca mais volte? Temos sempre um palpite. Sabemos as cartas que temos na mão. Sabemos o que já passou pela mesa. Mas as que estão do outro lado, essas só depois de você jogar. Boa sorte. O Hashtag Sal e as pessoas que trabalham nele são mantidas pelo apoio de algumas pessoas que deixam qualquer quantia voluntariamente nos sites do Apoia-se e do Patreon, que são sites super seguros que a gente usa há mais de 10 anos. E se você quiser se tornar também um apoiador, o Hashtag Sal é algo importante para você quer fazer parte dessa comunidade, ter um contato mais próximo comigo e com vários outros velejadores, escaneie com o celular esse QR Code que aparece aqui na tela,
ou clique em um dos links na descrição. Eu te agradeço muito. Até o próximo domingo ou até daqui a pouco em um dos nossos grupos de WhatsApp.